Agora foi. Fechado, então. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que bem. Faz um tempinho que eu não dou aula para vocês. Bom, para quem não teve aula comigo ainda, eu sou o Dinho, sou um dos professores aqui do Núcleo de Química do cursinho. Prazer. E hoje eu vou estar dando para vocês aula de Química Verde e Química Ambiental, né? Eu separei um pouquinho o contexto para vocês, já explicando porque não só Química Verde, e tem alguns conceitos diferentes que cada uma das áreas trabalha. E eu achei que seria mais legal dividir e trazer um pouco dos conteúdos das duas áreas para vocês, tá? Basicamente, vou explicar um pouquinho do conteúdo e fazer um pouquinho de exercícios. Como eu não tô vendo, qualquer dúvida que for aparecendo, vocês mandem aí no chat que a Ká ou a Natália vão falando aí para mim, beleza? Acho que antes de tudo, assim, alguém já ouviu falar sobre o conceito de química verde ou sobre química ambiental e quer falar um pouquinho? Eu vou escolher alguém, hein? Aqui nos Olha aí, participantes. hein? Só vou desligar a câmera que a internet tá muito ruim. E aí? A Letícia falou que química verde não. Então, química ambiental, sim. O Quer falar um pouquinho? Vitor Félix também não disse que não sabe. Então, para começar, o que é química verde, né? E Oi. calma aí, o Savon disse que ele não sabe, ele lê química e ele já chora. E a Letícia disse que ela, química ambiental, ela acha que tem a ver com a composição das plantas e essas coisas. E a Não. Natália falou que ela mesma concorda com o Savon. Primeiro a gente tem que desmistificar, né, galera? Pô, novembro, não tem por que ter medo de química já, na altura do campeonato. E nem tá aí já. Mas explicar para vocês o que é o conceito de química verde, porque o conceito de química verde foi criado, sabe? Porque ele é importante para quando a gente estuda, engloba todo o universo da química. Esse termo ele foi cunhado, digamos assim, lá na década de 80, na década de 70, por dois cientistas, um chamado John Warner e Paul Anastas, e basicamente eles definiram esse termo química verde para a gente, quando a gente estuda a química no meio ambiente, para colocar uma série de princípios que vão reduzir ou eliminar o uso de substâncias que são perigosas durante a manufatura, durante a produção e aplicação de uma série de produtos químicos, sabe? Então, coloquei aqui, basicamente, a química verde é uma sub-área da química que surgiu a partir da década de 70 e 80 para prevenir a poluição causada diretamente por produtos químicos ou por seus derivados, sabe? Então, a química verde, quando a gente estuda ela em si, ela tem 12 princípios fundamentais. Aqui embaixo eles têm apenas alguns dos princípios, que são aqueles mais recorrentes, que vocês podem encontrar por aí, que é importante vocês terem uma noção, sabe? Então, só reforcei aqui do lado de uma associação americana que ela fala que a química verde é a química do planejamento e processos de produtos e processos químicos que eles sejam saudáveis ao meio ambiente, sabe? E dos 12 princípios fundamentais aí que regem a química verde, eu listei 10 para vocês, que eu acho que são os mais importantes vocês terem em mente. Então, basicamente, é a prevenção, é um dos princípios fundamentais, ou seja, basicamente você prevenir durante todo o seu processo reacional, todo o seu processo de produção de material, que aquele produto vá agredir a natureza de alguma forma. O segundo é a economia de átomos. E o que é essa economia de átomos? Economia de átomos, quando vocês se depararem com esse termo, quer dizer fazer reações ou fazer processos químicos que eles gerem o menor número de subprodutos possíveis. Ou seja, quando vocês terminarem a reação ou a produção de algum tipo de material, aquele material ele gere o mínimo possível de subprodutos, sabe? Fora do produto principal, que vai, querendo ou não, ser descartado da natureza de algum jeito, sabe? Síntese de compostos com menor toxicidade, ou seja, compostos que eles vão agredir menos a natureza, são mais biodegradáveis, são mais verdes, entre aspas. Desenvolvimento de compostos seguros,
diminuição de solventes, ou seja, criar rotas reacionárias ou desenvolver processos que, durante toda a sua reação, você usa a menor quantidade de solventes possíveis, ou seja, se descarte menos solventes possíveis na natureza. Eficiência energética, acho que esse é um termo que a gente vem se deparado muito aí nos últimos anos, principalmente em questão de vestibulares, que é você produzir coisas, você ter processos que consumam menor quantidade de energia, sabe? Porque quanto menor a quantidade de energia, independente do tipo de energia que você vai utilizar, menos você agride o ambiente. Uso de substâncias recicladas. É super importante vocês terem em mente esse termo de trazer de volta para a cadeia de produção aquele tipo de substância que ela já ia ser descartada da natureza de algum jeito. Desenvolvimento de compostos para degradação, ou seja, mesmo se tiver algum subproduto ou produto que vai ser descartado para a natureza, esse composto consiga se degradar sem agredir muito e mais rapidamente no meio ambiente. Esse termo novo é super importante, que análise em tempo real de tudo que está acontecendo, para que você possa minimizar o mais rápido possível a prevenção da poluição que vai ser descartada e uma química segura para a prevenção de acidentes. Então, dos 12 termos principais que foram cunhados por aqueles dois caras lá atrás para falar o que é o química verde, esses 10 são os mais importantes que vocês vão mais topar por aí, tá? E qual a importância de falar de química verde, então? Por que a gente estuda química verde? Porque química verde está caindo no vestibular agora e porque é importante você saber minimamente sobre isso. Eu tentei listar aqui, com o que eu falei, um pouquinho das situações que eu encontrei em questões de provas que foram vestibulares que caíram e que seria legal vocês saberem, sabe? Até aqui tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo vivo aí, mó silêncio? A Letícia disse que tudo certo. Beleza, qualquer coisa, vocês me interrompam aí. Então, por que é importante estudar química verde? Primeiro que através da química verde que a gente consegue ter uma diminuição ou redução drástica de lixo e dessa maneira diminui a necessidade de tratar eles. Temos a chamada síntese verde, que é super importante, que vocês vão em algum momento ouvir isso, no qual tudo aquilo que você coloca de reagente é convertido diretamente em produto, ou seja, não vai ter resíduo ou subproduto para vocês terem que descartar depois. Menor quantidade de energia, utilizar energia de uma fonte renovável, produção de materiais que utilizam matérias-primas renováveis ou que foram de materiais reciclados. Então, tem uma série de motivos pelo qual é importante a gente estudar química verde, sabe? Aqui eu listei alguns 6, eu encontrei algumas questões de vestibulares, para vocês verem o quão recorrente é esse tipo de assunto nos últimos anos, sabe? E aqui eu trouxe um exercício para vocês fazerem rapidinho, 3 minutinhos, pode ser? Então, existe da FUVEST 2019, que fala: a chamada química verde utiliza métodos e técnicas próprias para reduzir a utilização ou a geração de substâncias nocivas ao ser humano e ao meio ambiente. Dela faz parte o desenvolvimento de a. Produtos não biodegradáveis em compostos orgânicos persistentes no meio ambiente para combater pragas. B. Técnicas de análise para o monitoramento da poluição ambiental e processos catalíticos para reduzir a toxicidade de poluentes atmosféricos. C. Produtos não biodegradáveis e processos que utilizam derivados do petróleo como matéria-prima. D. Compostos orgânicos persistentes no ambiente para combater pragas e processos catalíticos a fim de reduzir a toxicidade de poluentes atmosféricos. Ou E. Técnicas de análise para o monitoramento da poluição ambiental e processos que utilizam derivados do petróleo como matéria-prima. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês, 3 minutinhos, vai, para vocês responderem. Aí vocês vão mandando aí no chat, a Karine vai me falando.
Alguma Eu estava resposta aí já? perdendo todo o chat. Várias, é que eu estava em outra guia. Mas o Savon ficou em dúvida entre a B e a D. A Letícia disse que a B, a Mariana letra B, agora o Savon foi na letra B, Vitor B e Maria Clara B. Então Todo temos mundo uma de B? predominância de letra B. Alguém falou a D? O Savon ficou em dúvida entre a B e a D, mas aí ele acabou optando pela B. É, legal. Não respondeu. E Bom, aí ele justificou, né? Ele hum, justificou dizendo que é geminiano. acho uma justificativa legal. Sou geminiano, não sei. Mas a alternativa B, tá? Então, dentre aquelas princípios que eu listei para vocês, do que rege a química verde, um deles era essa análise e monitoramento da poluição em tempo real, tá? É super importante isso. Quanto mais rápido você tem uma resposta do quanto o seu processo está agredindo o meio ambiente, do quanto ele está descartando, do quanto ele está gerando de resíduo, é mais fácil, mais rápido de você trabalhar. E segundo, processos catalíticos para reduzir a toxicidade de poluentes atmosféricos. Vocês sabem que é um processo catalítico? Vocês têm noção do que é isso? Ou vocês só chutaram furo por eliminação? Mas basicamente aí um processo catalítico, quando ele é utilizado na presença de um catalisador, o catalisador é aquele tipo de produto que você coloca na reação para diminuir a energia de ativação e deixar a reação mais rápida, né? Então, nesse caso de usar processos catalíticos, tornar uma reação mais rápida, mais assertiva, para reduzir essa quantidade de poluentes que está sendo emitido para a atmosfera. Mas um pouquinho na parte de química ambiental, eu falo para vocês porque é importante essa parte de gases poluentes e tudo mais. Então era a alternativa B. A D não era, né? Que foi uma que ficou em dúvida, porque a ideia não é a gente tirar compostos que eles são persistentes no ambiente, né? A ideia é justamente criar compostos que a gente consiga retirar ou impedir que eles cheguem no ambiente de uma forma mais agressiva, tá? Então era a alternativa B. Ficou claro para todo mundo do porquê da B? Show, então vou continuar. O Savon disse que ficou assim. Show, obrigado, Savon. Então aqui eu vou entrar na parte da química ambiental. Igual eu falei um pouquinho de química verde antes, falei os princípios que regem lá a química verde e do que é importante a gente estudar e ter essa sub-área da química aí para nortear como que a gente está e como que os nossos processos estão interferindo diretamente no meio ambiente. E agora a parte da química ambiental, a gente vai estudar basicamente a química de como que ela está presente aí na natureza, né? Então, o que se estuda em química ambiental? Quando a gente fala de química ambiental, basicamente, o que a gente está falando, né? É basicamente toda aquela parte da química, aquele campo da química, que ele tem por objetivo nos ajudar a entender e nos ajudar a conhecer todos aqueles processos químicos que ele ocorrem na natureza, seja ele de forma natural, ou seja, processos que já ocorrem naturalmente sem a gente fazer nada, ou seja, aqueles processos que eles vão ocorrer provocado por alguma interferência humana, ou seja, algum processo que tem atividade humana ali presente, que vai acontecer na natureza e vai gerar algum tipo de coisas, sabe? Então, basicamente, isso que a gente se estuda aqui em química ambiental, tá? E é muito importante a gente ressaltar que a química ambiental, ela é uma ciência multidisciplinar. De todas as sub-áreas da química, assim, eu acho que a química ambiental, ela é a mais multidisciplinar. Ou seja, ela não envolve apenas as áreas da química. Tem uma série de outras áreas da ciência básica que são extremamente importantes para a gente entender química ambiental. Mas aqui eu vou concentrar só naqueles processos que envolvem mecanismos químicos diretamente, que são importantes em saber, sabe? Mas de outras áreas da ciência básica que envolve a química ambiental, a gente tem a parte física, principalmente a parte física atmosférica, biologia e tudo mais, tá? Então, é basicamente isso que é a química ambiental. Ficou dúvida para alguém? Alguém tem alguma pergunta?
A Maria Clara, ela perguntou, eu sei que não tem nada a ver, mas quando você estuda química, você estuda isso também? Ou é outro nicho? Se isso tem no nosso curso de graduação de Química, Eu acho que foi nesse sentido. Isso. a, assim, eu vou falar pela minha facul, assim, aí a Ká fala sobre a dela. Assim, na Unifesp a gente tem uma matéria aí de 72 horas só sobre química ambiental, que a gente estuda mais a fundo todos esses processos químicos e todos esses mecanismos que ocorrem na natureza. E principalmente de como a gente está interferindo diretamente nos processos naturais, sabe? De como a interferência humana ela é desgastante nos processos naturais que já ocorrem na natureza, por exemplo, o efeito estufa, sabe? Então, sim, quando a gente estuda química, a gente tem uma matéria só de química ambiental. Na sua faculdade também é assim, cara, lá na USP é assim também? Então, aqui na USP, a gente não tem uma matéria específica, mas a gente tem uma ênfase. Então, caso você deseje fazer, né, uma ênfase em química ambiental, você pode fazer o curso, né, normal, puxar essa ênfase e fazer várias matérias, desde direito ambiental até química ambiental, né, e que você pode só ter essa abordagem. Também existem os laboratórios de pesquisa, né? Então, por exemplo, o Jim citou um pouquinho sobre os processos catalíticos, né? Hoje eu trabalho em um laboratório que vai estudar também processos catalíticos que vão pegar o gás carbônico e procurar outras aplicações para ele não ir para o ambiente. Então, em diversas áreas da química, você vai ter essas abordagens para que você tenha um estudo da química ambiental de como reduzir os impactos, né, do que o Cidin citou, né, dos seres humanos ao meio ambiente. Então, você vai ter esse estudo em quase todos os, enfim, o universo da química e das faculdades de química. Exatamente. E é um assunto extremamente importante, tá, galera? Que com certeza vai cair, tá super recorrente. Não sei se vocês acompanharam nos últimos dias que teve a COP26, teve diversos debates onde líderes mundiais, menos do Brasil, que mandou o nosso ministro, mas que se reuniram para debater sobre problemas ambientais e de como que a gente pode unir esforços para realmente reduzir essa pegada que a gente está deixando na natureza, tá? Então, só trazendo um pouco para a realidade de vocês, é um super super quente, aconteceu esse ano, podem esperar que vai cair algum tipo de assuntos, não, mesmo que não seja em química, mas em outro tipo de matéria, biologia, física, sobre esse tipo de tema, tá? Jim, e o Savon lançou o seguinte comentário aqui, ó. Eu nem entendo nada sobre química, mas aí chega na aula de vocês, dá até vontade de cursar química. E a Letícia concordou. A aula deve estar muito boa para vocês terem vontade de fazer química, assim. Ano que vem já vão ser os meus bichos. Ou os meus Certamente. bichos. Não, os seus meus bichos. Savon Unifesp. Bota lá Química Unifesp também. Depois a gente conversa Depois a sobre gente isso. conversa e eu posso falar por que vocês têm que ir pra lá. E porque é muito melhor do que vocês irem para o USP, tá? Mas, galera, basicamente isso aqui é Química Ambiental. Não ficou nenhuma dúvida, né? Vou passar os slides aqui. Então, por quê? Igual eu falei Química Verde, né? Por que está Química Ambiental, sabe? Então, por que a gente tem que estudar? Hoje, assim, a Química Ambiental é um pouco extensa também. E ela tem uma série de assuntos que, por exemplo, nesse curso que eu faço na faculdade, a gente estuda. Mas eu trouxe aqui, tentei listar alguns assuntos que, principalmente aqueles fenômenos que já são naturais, ou seja, que ocorrem naturalmente, e que por conta de interferência humana a gente está originando, intensificando esses tipos de fenômenos, tá? E aqui eu trouxe quatro, mas eu vou falar diretamente de três. Três, quatro fenômenos, né? Que é importante a gente ter noção, sabe? Primeiro, a destruição da camada de ozônio. Vocês devem ter ouvido falar muito já sobre isso, mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo em como que acontece quimicamente, porque é importante a gente estudar. Aumento da incidência de chuva ácida, principalmente nas grandes metrópoles, poluição do ar e o aumento do efeito estufa. E eu vou entrar um pouquinho sobre cada um desses temas aqui, falar um pouco dos mecanismos que ocorrem, das reações que vocês vão topar aí pela frente e tudo mais. Então, começando um pouquinho falando sobre a destruição da camada de ozônio. Primeiramente, alguém sabe aí o que é a camada de ozônio? Deixa eu tirar aqui, vocês devem ter ouvido falar muito sobre isso, mas alguém chuta o que é? Porque ela é importante pra gente?
Alguém, gente, pode mandar aqui no chat ou ligar o microfone. Vai, Savão. Jogando a responsabilidade pra você. Não, tô jogando pro Savon porque ele vai fazer química no que vem, né? Então é Uhum, importante ele. Vai fazer química na exatamente. USP, né? Não, química no Unifesp tem que saber, hein? Bom, galera, o que que é a camada de ozônio, né? É importante vocês terem noção Ô, que... Jim, a Oi, gente tem uma resposta agora. O boa. Carlos falou que a camada de ozônio é o O3, né? E que ele Uhum. defende dos raios ultravioletas. Perfeito, Carlos, matou a pau, é exatamente isso aí. Então, o que que é que o Carlos acertou grandemente aí, mas basicamente o ozônio é basicamente o gás que compõe a nossa atmosfera, né? E 90% desse gás, ele tá mais ou menos a 20 a 35 quilômetros de altitude, né? Da, e exatamente nessa faixa aí de 20 a 35 quilômetros de altitude é onde a gente encontra a camada de ozônio. Então, é basicamente um revestimento do gás ozônio, esse gás O3, que envolve aí a Terra, sabe? Então, ele é um fenômeno natural. E por que é importante? Porque é importante a gente ter uma camada de ozônio, né? Porque ele é o ozônio, assim, na nossa atmosfera, ele é o único gás que ele é capaz de filtrar a radiação ultravioleta, principalmente do tipo B, que é aquela reação que você deve ter falado, tipo UVB, que é nociva aos seres vivos, sabe? Se a gente não tivesse essa camada de ozônio formada ao redor da Terra, basicamente não seria possível ter vida na Terra, sabe? Porque esse gás não ia ser filtrado e a gente teria uma série de prejuízos, sabe? Então, nesses últimos anos, principalmente na década de 80, 90, com os gases lá, é, os gases. Ai, enfim, esqueci. Os gases halogenados, principalmente as substâncias químicas É, halogenadas, CFC? isso, exatamente. Principalmente os gases CFCs, a gente teve uma destruição ativa dessa camada de ozônio, sabe? E com essa destruição, com esses buracos aí na camada de ozônio, a gente tem uma série de prejuízos que a gente consegue perceber nitidamente aqui na nossa vida na Terra, sabe? Só para vocês terem uma estimativa, com a redução que a gente teve agora da presença dessas substâncias halogenadas na camada de ozônio, a gente só vai conseguir restaurar, entre aspas, o estado original dessa camada de ozônio lá para 2030, 2035, sabe? Se a gente ainda parar e reduzir drasticamente a emissão desses gases para a atmosfera, tá? E quais são, dentre os prejuízos que tá a gente ficar criando esses buracos na camada de ozônio? Aumento da temperatura média do planeta, ou seja, aquele famoso efeito estufa que eu vou explicar mais para frente. Ele é intensificado, apesar de ele ser um fenômeno natural, ele é intensificado por conta da destruição da camada de ozônio. Então, a gente tem um descongelamento das geleiras polares, e isso acarreta aumento do nível do mar, que é extremamente crítico para a gente. E falando um pouco de como isso afeta a gente diretamente, aumento da incidência de câncer de pele, sabe? Principalmente porque para de se filtrar bem essa radiação ultravioleta do tipo B. Tem uma série de artigos, se vocês forem procurar na internet, que relacionam diretamente a incidência do número de câncer de pessoas que desenvolveram câncer de pele nos últimos anos, principalmente na década de 90, no início dos anos 2000, diretamente com a destruição isso que são esses buracos na camada de ozônio, tá? Então, é basicamente alguns dos fatores que são que são originados por conta dessa destruição, tá? Sim. Oi, É, a Maria Clara está perguntando se o ozônio ele só tem na camada ou se ele tem aqui embaixo também. tem aqui embaixo, tem aqui embaixo. A questão é que 90, assim, a questão é que 90% das moléculas de ozônio eles estão lá em cima, né? Mas ele é presente aqui no gás que você está respirando agora, tem assim, né? É que ele é um gás inerte, né? Ou seja, você vai respirar ele, você vai inspirar e expirar, né? Você vai respirar ele e não vai acontecer nada, sabe? Ele não vai reagir.
Mas tem a questão que 90%, quase tudo, tá na camada de ozônio, tá? Então, basicamente, por que está sendo destruída a camada, né? Igual eu falei. E a Ká até comentou com a gente. Ela está basicamente sendo destruída por conta das presenças de substâncias químicas que são halogenadas. Ou seja, que tem algum lado dos átomos que são da família dos halogênios, como o cloro, como o flúor, o bromo. E essas substâncias químicas halogenadas são emitidas diretamente pela atividade humana, sabe? Seja, por exemplo, aerosol, desodorante, sobre aqueles motores de geladeira, né, que tinha esse tipo de gás que emitia substâncias para a atmosfera. Enfim, são diversos processos e atividades que a gente vai causando que vão emitindo esses gases para a natureza, tá? Aqui embaixo eu deixei um esqueminha, não vou entrar muito a fundo para tomar muito tempo, mas eu deixei um esqueminha aqui, como que ocorre a degradação da camada de ozônio quando a gente tem essa substância, sabe? Então, basicamente, vai o raio UVB, ele quebra essa molécula de CFC que tem uma dessas substâncias químicas, de um desses átomos dos halogênios, e a partir disso, ele entra num ciclo de reação com o ozônio na atmosfera que quebra a molécula de ozônio, liberando esse radical na natureza, formando uma molécula de O2, sabe? E o radical livre do cloro. E nesse processo que ocorre, a gente vai ter a destruição da camada de ozônio, tá? Porque a gente perde essa capacidade de filtrar esse raio ultravioleta. Eu vou compartilhar os slides com vocês podem entrar um pouco mais a fundo estudando e lendo esse esqueminha, tá? E aqui em cima eu deixei a reação, é importante vocês terem em mente essa reação. Ficou alguma dúvida para vocês? Ficou claro? Tudo bem, gente? Se não entender alguma coisa, pode falar aqui no chat também. Exatamente. Se quiserem, eu falo mais sobre o esqueminha, explico a reação também. A Letícia falou que tudo certo. Tudo certo? Isso aí que você falou, tá falado então. Então, chuva ácida, né? Um problema que a gente tem, que está se gravando muito aí nos últimos tempos, é a incidência de chuva ácida, né? Acho que é importante a gente ter que repetir, né? Mas o importante saber aqui seria que a chuva ácida é um processo natural também, né? Toda chuva ácida é ácida. Vocês sabiam disso? Que toda chuva ela é naturalmente ácida. E o que está acontecendo é que a gente está deixando as chuvas mais ácidas. Ou vocês não tinham ideia que toda chuva ácida, que toda chuva que vocês veem é ácida? Não? A Letícia falou que ela não sabia que todas eram, não. Pois é, a chuva natural, assim, eu não sei se vocês lembram da escala de pH. Já tiveram aula de pH, né? Ou não? Acredito que a gente só tenha comentado, mas eles não tiveram aula de pH, não. Beleza, então nessa escala de pH a gente tem aí que ele vai de 0 a 14, né? Então nessa escala a gente consegue meio que definir quais substâncias são ácidas e quais substâncias são mais básicas, né? Tem um caráter mais básico. Então o que acontece? O que a gente tem na nossa atmosfera, naturalmente? A gente tem moléculas de CO2, né? Dióxido de carbono, gás carbônico aí na nossa atmosfera. Assim como a gente tem moléculas de água também. Então, quando está chovendo, naturalmente a gente tem essa reação das moléculas de CO2, do dióxido de carbono, com as moléculas de água, formando o ácido carbônico, tá? Então, se vocês pegarem uma chuva numa região onde ela não tem uma interferência humana, uma emissão de gases muito forte, vocês vão ver lá que o pH da chuva é normalmente entre 5 e 5,4, sabe? O que torna uma substância ácida, digamos assim. Então, toda chuva é ácida, né? O que está acontecendo é que a gente está intensificando a acidez, digamos assim, da nossa chuva por conta da poluição atmosférica causada pelas atividades humanas, sabe?
principalmente depois pós-revoluções industriais. Isso porque a gente está aumentando o número de óxidos ácidos, se devem ter tido aula de óxidos já, que reagem com essa água da chuva, tá? E quais são os prejuízos que a gente tem de ter uma chuva mais ácida, né? O que a gente tem de malefício quando a gente torna, através de interferência humana, esse processo natural ainda mais ácido? Acho que a gente tem primeiro o desgaste da fauna e da flora, como morte de peixes em rios e lagos, destruição de folhas e árvores, alteração química do solo, deixando aquele solo ainda mais ácido, o que interfere diretamente no plantio, principalmente algumas leguminosas, trazendo para o nosso universo degradação de estruturas de casas e prédios. Tem algumas casas nos prédios que estão ficando mais degradados, mais desgastados, principalmente externamente, por ter uma chuva mais ácida nas grandes metrópoles e basicamente o surgimento de doenças respiratórias. Isso aqui é um fator muito interessante para vocês, para quem tiver interesse, né? Para dar uma olhadinha de como, principalmente, tem um estudo que fala, se não me engano, da USP, que fala sobre, por conta da emissão de poluentes e ter uma chuva mais ácido, do surgimento de doenças respiratórias aqui em relação ao interior do nosso estado, por exemplo. É bem legal, vou encontrar esse estudo e vou mandar para vocês. Estava lendo quando estava preparando a aula. Então, esses alguns aí dos prejuízos que a gente tem quando a gente tem uma chuva mais ácida, sabe? E aqui do lado eu trouxe aqui as principais reações que vocês vão encontrar ainda nos vestibulares quando a gente fala sobre esse assunto em química ambiental. Então aqui a gente tem a primeira reação e a reação mais famosa aí, que é a reação do ácido carbônico, quando a gente tem uma molécula de CO2 reagindo com uma molécula de água, formando o gás carbônico. Aqui a gente tem uma reação que é muito importante. Essa aqui já é uma reação que ela não ocorre naturalmente, digamos assim. Ela ocorre, mas em quantidades mínimas, e que ela está sendo intensificada por conta das interferências humanas. Então, aqui é quando a gente tem o dióxido de nitrogênio reagindo com uma molécula de água, formando o ácido nitroso e o ácido nítrico. Então, aqui o ácido nítrico e o ácido nitroso. E uma das reações que é importante vocês terem em mente é a que mais cai, basicamente, agora, porque é a que forma um ácido muito forte na natureza, que é a reação do enxofre ou do dióxido de enxofre, que são emitidos, que é um poluente muito grave, que é emitido diretamente na natureza, e quando ele reage com água e com o oxigênio presente na atmosfera, ele vai formar o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico. São dois ácidos fortes e moderados que agridem basicamente, que agridem muito a natureza, sabe? Então, basicamente, essa chuva ácida, isso é como a gente está intensificando a chuva ácida na natureza e quais são os prejuízos que ela traz para a gente. Ficou alguma dúvida em relação a esse tema da chuva ácida? Não? Alguém tem alguma dúvida? A Maria Clara disse que não. Não, então eu vou continuar. E o último tema que eu trouxe aqui para vocês é a questão do efeito estufa barra aquecimento global, né? Por que efeito estufa, aquecimento global, né? Porque o efeito estufa, ele é basicamente um processo que ele corre naturalmente na, na Terra, sabe? E se não tivesse o efeito estufa, a gente não teria vida na Terra, né? Porque basicamente, resumindo para vocês, é no efeito estufa que a gente consegue manter uma temperatura média no planeta que é possível a gente ter vida aqui. Por quê? Porque daqueles raios que são incedidos, lembra que eu falei na superfície da Terra, o efeito estufa faz com que parte desse calor não seja emitido de volta para fora da atmosfera, sabe? Então a gente tem uma camada ali de gases que fazem esse calor ficar retido aqui na nossa atmosfera e faz com que tenha vida na Terra, sabe? Só para vocês terem uma estimativa, se a gente não tivesse, por exemplo, efeito estufa aqui na nossa Terra, a média de temperatura do planeta seria de 18 graus negativo. Ou seja, no dia mais calor que tivesse, seria 18 graus negativo a temperatura média da Terra. Tá, então por que é importante a gente estudar?
Porque esses gases de efeito estufas, que tem essa sigla aqui, ó, GEE, eles absorvem essa radiação solar, que vem diretamente do Sol, emite de volta um pouco dessa reação para fora da atmosfera, só que ele retorna essa radiação em forma de radiação infravermelha, ou seja, calor para a gente, o que permite a gente ter uma vida aqui na Terra, sabe? Manter essa temperatura. Então, o que acontece? O que é o aquecimento global, né? Que existe de verdade. Tipo, não é mito nem nada. O aquecimento global existe mesmo. E o que está acontecendo? Porque esses gases de efeito estufa, por exemplo, metano, CO2, que já estavam presentes na atmosfera, que regulam esse efeito tão importante para a gente, eles estão sendo emitidos por conta das atividades humanas em quantidades tão elevadas daquilo que é natural, que está fazendo com que parte desse calor que era naturalmente descartado para sair da atmosfera fique dentro da nossa atmosfera, sabe? Então, igual eu falei, parte daquele calor era descartado para fora da atmosfera e parte ficava para manter a temperatura ideal aqui dentro. Então a gente começou a emitir muito mais gases de efeito estufa aí na atmosfera, o que faz que aquele calor que voltava para o espaço, na forma de radiação infravermelha, ele começa a ficar aqui dentro da Terra. E com isso começa a elevar a temperatura média do nosso planeta, sabe? Então, falando que ele vem acontecendo ainda mais. Não sei se vocês estão acompanhando aí, por exemplo, trazendo um pouco para Brasil. A gente está tendo mês após mês, nessa gestão atual que a gente tem do governo Bolsonaro, o maior número de queimadas na Amazônia, por exemplo. Não sei se vocês acompanharam, mas nesse ano a gente basicamente bateu recordes em todos os meses de emissão de CO2 causado diretamente por queimadas na Amazônia, que é o maior bioma que a gente tem no mundo, sabe? Então, imagine o quantas toneladas de gases de efeito estufa que foram emitidos na natureza. Por exemplo, o Brasil ele vem desmatando ainda mais a nossa Amazônia para plantar gado. E eu não sei se vocês sabem, a emissão de metano na natureza, de gás metano na natureza, está ligado diretamente à cadeia agro, né? De gado. Então, só para trazer um pouco de exemplo do Brasil, do quanto isso é importante, do quanto isso precisa ser discutido no nosso dia a dia, porque é um fenômeno que existe, real, não é a alucinação de ninguém, aquecimento global existe. É importante saber o que é a importância de estudar ele, quais são os prejuízos que eles causam, sabe? Então, quais são os prejuízos, por exemplo, que a gente tem se a gente continuar emitindo para a natureza de maneira descontrolada gases de efeito estufa? Então, a gente tem extinção de espécies animais e vegetais, por exemplo, como a gente vem acontecendo aqui em nossos biomas brasileiros. Aquelas queimadas que vocês viram, por exemplo, no Cerrado Brasileiro, esse ano elas não são queimadas naturais. O que acontece? A gente intensificou tanto o aquecimento global que fez tanto calor que começa a surgir essas queimadas. Então a gente tem extinção de espécies, extinção de animais vegetais. Mais uma vez, congelamento das calotas nas geleiras polares, o que aumenta o nível do mar. Frequência e intensidade das chuvas, ou seja, não sei se vocês percebem, mas nos verões agora, a gente tem chuvas mais frequentes, mais intensas, a gente sabe aí todos os problemas que elas causam nas grandes metrópoles, por exemplo, em questão de alagamento, deslize em comunidades carentes por conta dessas chuvas, além disso, ondas de calor e secas prolongadas, sabe? Então é basicamente isso e essas consequências que a gente tem por conta dessas emissões de gás de efeito estufa. Ficou claro para vocês aqui? Alguém tem alguma pergunta? Eu só queria comentar que eu espero assim que vocês lembrem da questão do aquecimento global com a relação com o agronegócio, porque assim, foi uma professora muito legal, não vou dizer quem, que deu aula sobre isso em ciências da natureza esses dias. Exatamente, Mas eu não vou exatamente. dizer quem. Bom, não sendo São Paulino essa professora, né, galera? Acho que a gente aceita tudo, né? Mas, enfim, é importante, pessoal, vocês assistirem a aula aqui também
e conseguirem relacionar tudo que a gente está passando aqui, não só para o vestibular, tá? Mas como isso impacta o dia a dia de vocês aí, de diretamente, sabe? De vocês conseguirem ler uma notícia, interpretar uma coisa, falar, putz, é por causa disso, é por causa daquilo. Então, alguma dúvida, pessoal? Tudo certinho até aqui? Tudo bem, gente? Tem algum ponto que vocês querem que repita? Alguma dúvida que Senão, vocês tenham? a gente ataca exercício aqui. A Letícia disse que sem dúvidas. Uhum. Eu acho que eu. E ela disse por enquanto. Por enquanto. E o Savon disse que a aula de hoje é muito interdisciplinar e ele tá amando. Não, sim, Legal. total. Se você for ver no Enem, você vai ver questões de ambiente, assim, né, de problemas ambientais, tanto na prova de ciências da natureza, quanto na prova de ciências humanas, né? Tá muito associado com geografia, com outras disciplinas também. Exatamente. Igual eu falei no começo para vocês, né? De todas as áreas da química que a gente tem, eu acho a química ambiental aquela mais interdisciplinar, sabe? Multidisciplinar, no caso. É a mais que traz relacionado com diversas outras áreas. Olha o quanto a gente falou aqui sobre diversos temas atuais, sem falar de química diretamente, né? Por isso é super importante a gente estar. Antes de acabar, deixa eu fazer alguns exercícios para vocês, para a gente praticar. A gente tem 5 minutinhos, tá? Vou fazer com vocês aqui. Então, exercício aqui recente, vai, do Enem de 2011. A atmosfera terrestre é composta por gases, e aqui tem os gases, que somam cerca de 99% e tudo mais. Entre eles, o gás carbônico, o vapor d'água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem esses 1% aí que a gente respira, né? São gases mais inertes, assim, pra gente, galera. Os gases traços, que são esses que eu falei, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta, o efeito estufa, que ocorre naturalmente. Esse fenômeno é chamado de efeito estufa, beleza. A partir da Revolução Industrial, igual eu falei lá para vocês, no século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera aumentou, principalmente em relação ao CO2, o que tem aumentado significativamente a temperatura da Terra. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é então a gente tem que achar uma alternativa aqui, que ela tem que ser viável para a gente combater o efeito estufa. Achei ele meio errôneo aqui nesse enunciado, né? Porque o efeito estufa ele acontece naturalmente, mas enfim. A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Isso aqui é uma alternativa viável para a gente combater o efeito estufa, entre aspas. Não, né? Eu acho que principalmente nessa industrialização refrigerada, se vocês lembrarem do que eu falei para vocês, é justamente nisso que a gente tem incidência daquelas substâncias halogenadas, né? Os CFCs, que destroem a camada de ozônio. E mesmo assim não é uma substituição viável a gente substituir nossa cadeia primária por isso. Então a não é. B. Promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de metano. Então a gente vai combater o efeito estufa queimando mais ainda a nossa biomassa vegetal? Não, né, pessoal? C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Interessante essa alternativa C aqui, hein? Vamos passar para as outras. D. Aumentar a concentração atmosférica de moléculas de água, que é a molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Não, né? E remover as moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade dela de reter calor. Acho também não, não é uma alternativa viável para a gente fazer isso. Então, a alternativa, saiu bem torto aqui, a alternativa C, tá? Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver CO2 da atmosfera. Certo? Todo mundo entendeu esse exercício? Tô fazendo rápido pra gente passar por todos aí. Alguma A dúvida? Letícia disse que sim. Show. Tá vendo? São exercícios bem tranquilos, né? Então, pô, caiu química ambiental no Enem aí. É mais interpretação de texto, vocês terem esses conhecimentos básicos de quais são esses gases traços, o que é o conceito do que é o efeito estufa e tudo mais. Vocês vão tirar de letra, tá? Aqui mais uma questão do Enem aqui. Tem duas vaquinhas conversando e tudo mais. Colocar a culpa do aquecimento global às vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária,
feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global. Uma contribuição maior que o setor dos transportes. Olha que doideira. Então, se você pega tudo aquilo que tem de emissão causada pelos transportes, por qualquer tipo de veículo no mundo, ele não é maior do que a agricultura e a alimentação, principalmente gado, gera para o meio ambiente. Então é importante a gente ter isso na cabeça e repensar os nossos hábitos aí. Então, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de metano durante o processo de gestão. Minha PTS aqui em alternativa parece interessante. B. Sim. Oi. Não, só para avisar que eles estão comentando aqui, porque a gente já fez essa questão também, né? Oh. E não, só que eu só queria falar assim que eu não li rindo, né? Ao contrário de outras pessoas aqui. Você não acha legal a tua piadinha? Não, achei legal, mas aí já dá. Não, você já entregou a piada, né, na hora. Logo você que de tudo, pô. Você souber das piadas que a Eu Karen não, ri. nunca ri de nada. Ai, vamos lá. Agora o Vitor, ele não lembra. Então acho que agora é o momento de desafio do Vitor colocar a resposta, porque eu acho que os Ai. outros já sabem. Vai lá, Vitor. Vamos continuar lendo aqui. O B. Vitor acha que a A, hein? Já lançou aqui a braba. Ai. Então vamos deixar aqui. A me interessou também, hein, Vitor. A me achou, me achei legal. B. Óxido nitroso durante o processo de ruminação. Sabe o que é ruminação? Você sabe, cara? Eu acho que é o problema dela, acho que é o problema dela come carne. Eu acredito que seja no processo de digestão, não sei. Não sei Não também. faço ideia, não vou passar fake news aqui. Eu também não. Fake Você news não é sabe com a qual é a gente. minha relação assim com. Fake news não é com a gente. Então, clorofluorcarbono durante o transporte de carne, óxido nitroso durante o processo respiratório, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. Então, das alternativas, é a alternativa A, tá, galera? Metano durante o processo de digestão. E a gente estourou o tempo rapidinho, e nem 2012. Para a diminuição de acúmulo de lixo e desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de... Eu trouxe rapidinho aqui, pessoal, eu não coloquei na aula, por vacilo até, mas quando eu estava escolhendo as questões, eu achei importante trazer. Deem uma olhadinha nesses 3 R's, tá? Nessa política dos 3 R's. É um assunto super recorrente e também tá no dia a dia da gente, que é importante vocês saberem, cai bastante, tá? Então ele quer saber aqui o que é um exemplo de reciclagem. Garrafas de vidro retornáveis para cerveja e refrigerante. É fazer reciclagem isso? Não, né? Latas de alumínio como fabricação, como material para a fabricação de lingotes. Ou seja, pegar a lata de alumínio que ia ser descartada e utilizar ela para produzir outro tipo de coisa. Não sei. Sacos plásticos supermercados como acondicionante de lixo caseiro, ou seja, pegar os saquinhos do supermercado e botar o lixo na sua casa. Acho que não, isso não é fazer reciclagem, ser mais reutilizar. Embalagens vazias e limpas para acondicionar os alimentos, também uma forma de reutilização. Garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas ou vassouras, também é reutilização, né? Então seria aí a nossa alternativa B. Então, um exemplo de reciclagem é pegar esse material que ia ser descartado e colocar de novo na cadeia de valor de produção para produzir algum outro bem de consumo. Belezinha? Galerinha, era isso. Ficou alguma dúvida de vocês? A aula foi bacana? Gente, só Gostaram? pra falar também que a ruminação é quando, sabe, a vaquinha ela fica mastigando por muito tempo, que eu Ah, acho que é pra ter partículas menores. aí, Eu ó, não vou entrar nesses termos, mas segundo o Google é isso. Karine trazendo informação. Acho que era isso, Atualidades. pessoal. Curtiram a aula? Foi alguma dúvida para vocês? Ó, Savon, separem. Pensavam, pelo amor de Deus, hein? Você vai ser químico, cara. Você vai ser químico na USP. Químico na EFESP, não, pô, tem que ter muita química, cara. Então era isso, galera.
Eu vou mandar os slides para vocês aí. Deem uma estudada, deem uma pesquisada, façam exercícios de química ambiental e química verde. Vocês vão encontrar uma porrada aí na internet, que é importante, assim. Vocês viram que são assuntos que são mega recorrentes, assim, no nosso dia a dia, estão super acontecendo aí no mundo todo. Então, aqui é importante vocês terem esse conceito, sabe? Então, deixa de praticar. Bom, acho que eu não encontro vocês, né, antes do Enem. A nossa última aula antes do Enem, tá? Com eles? Essa é a nossa última aula. A nossa última aula antes do Enem. Então, galera, pô, desejo para todo mundo aí um mega Enem, tá? Se concentrem bastante aí, façam a prova bem tranquilo. Vocês estão, para quem tá com a gente aí na turma anual, na turma semestral, vocês estão super um tempinho aí já estudando, martelando, se preparando. Então vão tranquilo, vão de boa, respirem. Não é a prova da vida de vocês, não tá tudo bem se vocês não foram bem esse ano, mas vão tranquilo, sabe? Vão ciente, vocês fizeram o máximo possível durante esse ano, estudaram bastante e estão preparados aí para o que surgir, sabe? Para quem quiser alguma dica aí nesse meio tempo de preparação e tudo mais, pode me chamar, a gente conversa. Então fiquem tranquilos assim. Mas se eu posso dar uma dica para vocês pô, nessa semaninha aí antes do Enem, dá uma tirada do pé, vão fazendo coisas que deixam vocês mais calmos aí, que deixam vocês mais relaxados para fazer a prova, porque o que tinha de estudar assim, vocês já estudaram, eu tenho certeza que vocês estão mega preparados, sabe? Falando de química, porque sei que química a gente arrasou dando aula esse ano. Não, Karine? Tirando as piadinhas da Karine de São Paulo, o resto foi do show. Eu não fiz nenhuma piada de São Paulo esse ano, tá? Pelo amor de Deus. Bonitinho, né, gente? Eu não vou dar boa sorte agora, porque assim, toda semana vocês têm que me ver, né, em algum momento. Então, vou deixar para mais perto da prova, mas total concordo com o Indim. Eu consigo ver a evolução de vocês da nossa primeira aula até agora. Então, façam com calma, né? Olhem as dicas. É o que o Jim falou, não é uma prova da vida, é uma prova em 2 dias. Então, Exatamente, fiquem galera. tranquilos. E qualquer dúvida agora nesse final, seja do vestibular, seja de química, Era da seja vida. da vida, seja, sei lá, de futebol, estou ansioso, quero falar de futebol, né? Porque eu e o Jim somos os maiores conhecedores do tema aqui no No cursinho. cursinho. Então, quem quiser pode entrar em contato, tá bom, gente? Um beijo. Beijão, galera. Tô torcendo por vocês, tá? Igual eu falei, tô super disposto para quem quiser conversar nesse